E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, ou Cleopas. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabeis as coisas que nele têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do seu povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugadas foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E eles disse: ó Nércio, é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, prestem atenção, e estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o reconheceu, e ele desapareceu-lhes. Amém? Fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar aos nossos espíritos, porque queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir o Teu Espírito aqui nessa noite. Por isso eu me coloco diante de Ti, que o Senhor venha me usar, me capacitar, que eu seja um instrumento útil nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Nessa passagem que nós lemos, aqui mostra 2 discípulos. Esses discípulos não eram aqueles entre os 12,
e sim entre os 500 discípulos. E aqueles 2 discípulos, eles ficaram durante 3 anos ouvindo a Jesus, sendo ensinados por Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, que Ele estava operando. Ele viu tudo o que aconteceu com Jesus, o que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez. Só que naquele momento, eles não reconheceram a Jesus. Na Bíblia fala que os olhos deles estavam como que fechados e não reconheceram a Jesus. E por algum motivo eles não reconheceram a Jesus. Eles não sabiam que Ele era Jesus. A mesma voz que ensinava aqueles discípulos, eles não reconheceram. E eu queria colocar esse tema dessa noite: Jesus é o caminho. Jesus, Ele é o caminho. Só que aqueles 2 discípulos, eles não reconheceram que Ele era o Jesus. Eles estavam a caminho de Emaús, só que no caminho eles não reconheceram que Ele era Jesus. Jesus poderia se manifestar de várias formas. Eles estavam vindo de Jerusalém para ir para Emaús. A origem era Jerusalém e o destino era Emaús. Só que no caminho, Jesus apareceu para eles. Jesus, Ele é o caminho. Só que quando nós estamos no caminho, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Eu quero que você responda para você mesmo. Não precisa falar em alta voz. Responda para você mesmo. Você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus poderia ter falado com eles na origem ou no destino, mas Ele preferiu falar com eles no caminho. Jesus, Ele andou no caminho com eles. Por algum motivo, Jesus prefere falar no caminho. Ele prefere falar no caminho. Qual é o caminho que você está passando? Será que é um caminho das emoções? O caminho familiar? Você está buscando algo em Deus? E no seu caminho, e nesse caminho, você tem ouvido a voz de Jesus? Às vezes, Ele não fala no caminho. Às vezes Ele não fala na origem ou no destino, mas Ele fala no caminho. Às vezes Jesus, Ele pode até falar na origem, assim como foi... Jesus, Ele pode falar na origem, falar como tem que ser feito, mas é no caminho que Ele vai continuar falando. Ele pode falar para você, levanta e vai até tal lugar, porque lá eu vou te dar alguma coisa. Eu vou te dar aquilo que você precisa. Só que para você chegar até esse lugar, você precisa passar por um caminho. E nem sempre o caminho ele é favorável para nós. Porque no caminho nós estamos muito preocupados. Nós ficamos muito atentos no caminho. Às vezes nós ficamos tão preocupados que a gente não consegue apreciar o caminho. Hoje nós fizemos uma viagem e eu estava na direção.
Só que quando nós estamos levando para um lado mais espiritual, quando nós estamos no controle do caminho, não conseguimos ver a paisagem, não conseguimos ver, desfrutar aquilo que Jesus poderia estar nos mostrando, poderia estar mostrando para você, porque nós estamos tão preocupados, ficamos tão focados no caminho. Aqueles 2 discípulos, eles estavam conversando entre si, discutindo sobre tudo aquilo que aconteceu. Jesus, ele apareceu do lado deles, começou a conversar com eles, só que eles estavam tão preocupados que não reconheceram a Jesus. Será que a situação que hoje você está vivendo é porque você não está ouvindo a voz de Jesus? Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele quer ser o seu caminho. Às vezes ele não fala na origem, ou deixa a mensagem completa na origem. Quando nós vemos pela palavra, quando Deus ele falou com Abraão, o que ele falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, só que ele precisava passar por um caminho. Ele falou, saia da sua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, não é? Ou não? Só que ele teve que passar por um caminho. Nem sempre Deus ele vai falar tudo na origem. Nem sempre ele vai deixar detalhado para você na origem. E é tão interessante que, quando eu estava lendo, eu lembrei do caso da Sheila e do Éder. Deus ele deu para eles um presente, falando que, eu estou vendo várias janelas, dando a entender que seria um apartamento, mas Deus ele não falou exatamente o que seria, como seria. Ele falou, eu tenho algo para vocês. Nem sempre ele vai deixar para nós tudo detalhado, mas nós precisamos confiar no caminho, precisamos continuar no caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele está do seu lado, ele está caminhando com você. Nós precisamos entender, precisamos reconhecer a voz de Jesus. Você tem reconhecido a voz de Jesus? Será que Jesus, ele não está falando com você, só que os seus problemas, a sua situação está falando mais alto, fazendo com que você não reconheça a voz de Jesus? E Deus falou com ele. Jesus, ele estava andando com aqueles discípulos. E quando nós temos resistência no caminho, porque o caminho parece nos deixar mais longe do destino, daquilo que nós queremos alcançar, mas é o lugar que Jesus prefere falar com a gente. É no caminho que Jesus prefere falar com você. Jesus, ele está do seu lado o tempo todo. Mas será que você está ouvindo a voz de Jesus? Jesus, ele não vai parar de falar. Aqui, na Bíblia fala que aqueles 2 homens, eles estavam caminhando numa distância de 60 estádios. Isso é o que vale a mais de um dia andando. Jesus, ele parou, Jesus, ele ficou ressurreto, e ele poderia ter escolhido um monte de pessoas para poder se manifestar, mas ele escolheu aqueles 2 discípulos.
Ele ficou falando durante um dia. É que eu não sei como vocês leram, mas vocês já pararam para pensar que Jesus, ele ficou um dia falando com 2 discípulos? E nesse todo esse período, eles não reconheceram a voz de Jesus. Como alguém que caminhou com Jesus, viu tudo que Jesus fez, todos os milagres, ouviu Jesus durante 3 anos, e quando Jesus ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou, apareceu para eles, e eles não reconheceram? Será que você, durante todo esse tempo de caminhada com Jesus, será que você também não está reconhecendo a voz de Jesus? Será que Jesus, ele está falando com você, mas você tem dado ouvido à voz de Jesus? Você tem dado ouvido àquilo que Jesus tem falado para você? No versículo 15, fala: quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus ficou falando com aqueles 2 discípulos, e a distância fica como se fosse um dia de viagem a pé. Ele ficou falando com aqueles discípulos. Imagina você falando com o seu pai. Você reconhece a voz do seu pai. Você reconhece a voz da sua mãe. Você reconhece a voz do seu irmão. Agora imagina aqueles discípulos. Eles sabiam como é a voz de Jesus. Eles sabiam o timbre da voz de Jesus. Mas eles não reconheceram. A gente pode até pegar alguns áudios aleatórios aqui na igreja, e a gente talvez reconheça de quem é a voz, né? Mas agora imagina aqueles 2 discípulos ouvindo a Jesus durante um dia, e mesmo assim eles não reconheceram a Jesus. Às vezes o caminho te preocupa tanto, fazendo com que você não reconheça a voz de Jesus. Às vezes o caminho te pesa tanto, às vezes o caminho te destrói tanto, que Jesus está do teu lado falando com você, e você não consegue reconhecer a voz de Jesus. Qual é o caminho que você está passando? Que você está trilhando? Será que hoje você está achando que você está sozinho nessa caminhada? Será que a situação que hoje você está vivendo, você acha que está sozinho? Jesus, ele está o tempo todo falando com você. Jesus, ele está o tempo todo falando com você. Você tem dado ouvido a Jesus? Você tem dado ouvido a Jesus? Será que essa situação está falando mais alto do que a voz de Jesus? O caminho, às vezes, tem tanta distração, tem tanta preocupação, que faz com que a gente não ouça a voz de Jesus. Como eu falei, hoje eu fiz uma viagem. Eu estava em Mogi e voltei para São Paulo. E quando nós estamos na direção, a gente fica muito focado, atento, porque existem outras pessoas que estavam comigo. Então, a minha atenção teria que ser dobrada, porque qualquer erro, qualquer vacilo, isso afetaria aquelas pessoas.
Só que durante a viagem, quando nós estamos no controle, a gente não consegue olhar a paisagem, a gente não consegue ver as montanhas. Às vezes a gente consegue até ver alguns carros legais, como hoje a gente viu. Só que quando nós estamos no controle, quando nós estamos atentos na caminhada, no nosso caminho até o nosso destino, às vezes a gente não consegue olhar aquilo que está ao nosso redor. Será que hoje você está tão preocupado com a situação que hoje você está vivendo, que você está deixando de desfrutar aquilo que Deus, aquilo que Jesus está querendo mostrar para você? Será que você está tão oprimido, tão cansado, tão distraído, tão focado, que você não consegue ver aquilo que Jesus está querendo mostrar para você? Aquilo que Jesus quer acalmar o seu coração. Eu lembro quando a gente fez um teatro, o Banco da Decisão. Quando nós deixamos Jesus tomar as decisões, a gente consegue viver melhor. Quando Jesus está no controle da nossa caminhada, nós começamos a não olhar mais para o problema, a não ficar tão atento, tão focado no caminho. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Porque Jesus, ele vai querer sempre falar com você. Jesus, ele quer sempre falar com você. Jesus, ele está falando com você em todos os tempos. Você tem dado ouvido à voz de Jesus? Você tem deixado Jesus estar no caminho? Porque Jesus é o caminho. Ele quer ser o seu caminho. Ele quer estar no seu caminho. Às vezes é tanta preocupação, é tanto bombardeio na mente, é tantas situações que às vezes não reconhecemos quem está do nosso lado. Jesus, ele está falando com você em todos os tempos. Em tudo Jesus está falando com você. E você tem dado ouvido a Jesus? Desde o início do culto, na abertura, nos louvores, até esse momento, Jesus está falando com você. Só que às vezes o problema é que nós queremos ouvir uma determinada coisa. Não, eu preciso ouvir exatamente isso. Às vezes a gente faz até prova com Jesus. Se aparecer um Fusca amarelo, se uma pessoa passar na minha frente, se uma pessoa tropicar na minha... É porque é confirmação. Às vezes, Jesus, ele está falando com você e você não está dando ouvido. Em pequenos detalhes, Jesus fala conosco. Aqueles 2 discípulos, eles não reconheceram a voz de Jesus. Aqueles 2 discípulos andou com Jesus durante um dia. E mesmo assim, não reconheceram. Quando os 2 discípulos o reconheceram, estava sentado à mesa. No versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partiu-o, e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e reconheceram, e ele desapareceu. Aqueles 2 discípulos, eles perderam uma grande oportunidade de se maravilhar com aquilo que Jesus falou e fez, com aquilo que os profetas falaram,
o que Jesus faria, aquilo que Jesus falou, o que ele faria, será que durante a sua caminhada você está perdendo uma grande oportunidade? Aqueles 2 discípulos perderam uma grande oportunidade de se maravilhar com Jesus. E quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Jesus, ele ama falar no caminho. Jesus, ele ama falar com você. Em todo tempo, Jesus está falando com você. Mas será que você tem dado ouvido a Jesus? Será que até mesmo hoje, nesse dia, você não está preocupado com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã? Com as contas que venceram, ou com as contas que irão vencer? Com a porta de emprego que não apareceu? Com a salvação da sua família que ainda não aconteceu? Será que você está preocupado com isso e esquecendo de desfrutar daquilo que Jesus tem falado com você? Quando eles reconheceram que Jesus, que ele era Jesus, Jesus desapareceu. Porque a mesa é o lugar de desfrutar, e aí a sua mente se abre. No caminho a sua mente se fecha, porque você fica atento, mas Deus prefere falar com você no caminho. Jesus prefere falar com você no caminho. Quando eles reconheceram que ele era Jesus, já era tarde demais. Eles não reconheceram mais, eles perderam uma grande oportunidade de ter falado mais, de ter buscado mais com Jesus, de ter aprendido mais durante um dia. Imagina você hoje tendo a oportunidade de estar um dia com Jesus, Jesus falando com você, Jesus te ensinando. O que você falaria? O que você desfrutaria de Jesus? Aqueles 2 discípulos perderam a oportunidade. Será que você tem perdido oportunidades? Será que até o dia de hoje você tem perdido oportunidade? Jesus, ele está falando com você. Jesus em todo tempo está do seu lado, falando com você. Será que a situação está cegando, tampando os seus ouvidos para que você não reconheça que é Jesus falando? Quando nós vemos no Egito, com quantas pessoas Deus falou antes deles começarem a caminhada? Uma pessoa. Dentre milhares de pessoas, Deus falou com uma pessoa. Só que na caminhada, todos ouviram a Deus. Todos viram aquilo que Deus fez, maná caindo do céu, a rocha saindo água. Todos viram aquilo que Deus estava falando. Você pode pensar que alguma coisa no caminho, uma dificuldade no caminho, você pode passar por alguma coisa no caminho, alguma dificuldade no caminho, mas é certo que Jesus se colocará do seu lado para falar com você. No Egito, durante a caminhada, eles poderiam ter desistido, mas Deus estava falando com eles. Deus estava em todo o tempo orientando eles. Aqueles 2 discípulos estavam falando com Jesus, mas não reconheceram a Jesus.
Será que você está tão preocupado no caminho, tão distraído no caminho, tão cansado no caminho, tão desgastado pela caminhada, que já não reconhece quem está do seu lado? No versículo 18, um deles, chamado Cleopas, ou Cleófas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém, em outras traduções, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Um dos discípulos falou isso. Falou para Jesus aquilo que Jesus, como se aquele homem não sabia o que Jesus tinha feito naquela época, naquele tempo. Jesus está sempre interessado em saber o que você pensa das coisas. Não é só uma ordem, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo. Mas o que você pensa sobre isso, sobre o que você está falando. Jesus, ele perguntou, e os discípulos respondeu: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que ali aconteceram naqueles dias? E é tão engraçado que Jesus, ele de uma forma sarcástica, ele fala: que coisas? Como assim? Jesus, ele está interessado em ouvir o que você tem para dizer, o que você está pensando sobre aquelas coisas. Jesus está preocupado, ele quer saber o que você pensa das coisas que ele fez por você, daquelas coisas, daqueles milagres que ele fez para você. E aí Jesus pergunta: que coisas? Aí eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e do povo. Jesus, ele queria saber o que eles pensavam. O que eles pensavam a respeito de Jesus. O que eles acharam daquilo que Jesus fez, não para glorificar a vida, mas ele queria saber. Ele está preocupado com aquilo que você pensa a respeito de Jesus. Será que Jesus não está te perguntando quais coisas? O que eu fiz por você? Jesus se coloca do lado daqueles discípulos, mas eles não o reconheceram. Às vezes, na caminhada, você está tão perdido que não reconhece a voz do seu amigo ou do seu inimigo. Será que você está tão perdido que não reconhece mais a voz de Jesus? A voz do seu amigo, ou até mesmo a voz do seu inimigo? Será que você está tão preocupado que não reconhece mais a voz de Jesus? Jesus, ele ama falar no caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele está do seu lado, falando com você. Será que você está dando ouvido a Jesus? Aquilo que Jesus está falando com você? Será que essa situação que você está vivendo está falando mais alto do que a voz de Jesus? No caminho você escuta a voz, mas tem um problema. Quem está disposto a passar pelo caminho? Quem está disposto a passar por um caminho que não sabe o destino?
sem saber o que espera, sem saber o que espera na próxima curva, na próxima esquina. Existem pessoas que Deus fala na origem, no caminho e no destino. Jesus nunca vai se calar. Jesus, ele vai sempre falar com você. Quando nós vemos na Bíblia, em Jonas, Deus ele falou na origem para Jonas o que ele tinha que fazer. Durante a caminhada, o que Jonas precisava fazer e o que ele precisava fazer no destino. Jonas, ele, em todos os momentos, Deus falou com ele. Em todos os momentos, Deus estava falando para ele. Deus ele falou para Jonas, vá até Nínive. Mas o que Jonas fez? Desobedeceu. E aí Deus teve que falar novamente com Jonas, tirando ele daquele grande peixe, para que ele voltasse para o caminho, para até chegar no destino. Deus, ele sempre vai falar com você. Jesus, ele sempre vai falar com você. Existem pessoas que Deus fala na origem, no caminho e no destino. Existem pessoas que estão tão mal emocionalmente, que não conseguem ouvir a voz de Deus. E é tão engraçado que quando nós lemos Jonas, em um momento ele estava feliz, estava contente, mas no outro capítulo ele queria a morte, ele queria morrer, mas no outro ele já estava feliz, ele estava alegre. Jonas, ele estava passando por um momento difícil, ele estava mal emocionalmente. Será que às vezes nós não somos como Jonas? Uma hora estamos felizes, Jesus, estou no caminho. Outra hora, eu quero morrer. Deus, ele prefere falar em todo o tempo do que perder o seu filho. Jesus, ele prefere falar o tempo todo com você do que poder te perder. Ele quer falar com você o tempo todo. Existem pessoas que Jesus ele prefere falar o tempo inteiro, no caminho, na origem, no caminho, até chegar no destino, para que Jesus não possa perder ele, para que Deus não possa perder o teu filho. Você é filho de Deus. Deus prefere falar o tempo todo do que perder um filho. Deus prefere não parar de falar para que não se perca, não se desvie do destino que Ele quer para você. Você pode até falar, Deus não estava falando comigo, Deus não está falando comigo porque eu errei. Deus parou de falar comigo, Deus parou de falar com você, ou você não está dando ouvido por causa do seu erro. Às vezes você pode até falar assim, mas eu não estou ouvindo mais a voz de Jesus. Eu não estou ouvindo mais a voz de Deus, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu me desviei do caminho. Mas será que Deus ele não está falando porque você acha que Ele não está falando? Será que Será que você está achando
que Deus parou de falar com você só por causa do seu erro? E por isso você criou um bloqueio? Em todo tempo, Jesus está falando com você. Em todo tempo, Jesus está falando com você. Na caminhada, no caminho, Jesus está falando com você. Se Deus parar de falar com nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Ele continua falando. Ele continua falando com você. Para quem está no caminho emocional, familiar, Deus quer falar com você. Deus está disposto a ouvir a você. Mas você está disposto a ouvir a voz de Jesus? Será que você está disposto a ouvir a voz de Deus? A voz de Jesus, porque Ele está querendo falar com você. Ele está falando com você. Mas você está disposto a ouvir a voz de Jesus? Ele não para de falar. Ele não vai parar de falar com você. Mas você pode parar de falar com Jesus. Você para de falar com Jesus. Você para de ouvir a voz de Jesus. Será que você parou de ouvir a voz de Jesus? Qual tem sido a sua intimidade com Deus? Qual tem sido a sua intimidade com Jesus? Será que as situações têm parado? Será que os problemas financeiros têm parado de que você ouça a voz de Jesus? Será que a situação da sua casa tem parado de fazer com que você ouça a voz de Jesus? Será que não é tempo de você parar de pensar nos problemas e começar a ouvir a voz de Jesus? Jesus, Ele está o tempo inteiro falando com você. Jesus está o tempo todo falando com você. Não deixe de ouvir a voz de Jesus. É no caminho que Jesus quer falar com você. É no caminho que Jesus quer mostrar para você. É no caminho que Jesus quer que você maravilhe com o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Em todo tempo, Jesus quer falar com você. Em todo tempo, Jesus quer falar com você. Não perca a oportunidade de ouvir a Jesus. Aqueles 2 discípulos perderam a oportunidade. No finalzinho, eles reconheceram que Ele era Jesus. Mas quando eles reconheceram, já era tarde, eles já perderam a oportunidade. Não perca a oportunidade. Jesus está falando com você. Jesus está falando com você. Não fique focado nos problemas, não fique focado em ficar atento no caminho. Jesus, Ele quer falar com você no caminho. Jesus quer falar com você no caminho. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de se maravilhar no caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho. Esse é o tempo de você não perder mais essa oportunidade. E se hoje for o seu último dia? E se hoje for o seu último dia? Será que todo esse tempo de caminhada valeu a pena? Será que todo esse tempo de caminhada você aproveitou aquilo que Jesus estava falando com você? Será que você deixou a preocupação de lado
para ouvir a Jesus? Será que você deixou os problemas financeiros para ouvir a voz de Jesus? Jesus está falando com você o tempo todo. Ele nunca vai deixar você sozinho na caminhada, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Não perca mais tempo. Não é tempo mais de você perder tempo. Jesus é o caminho. Jesus está falando com você o tempo todo. Deem ouvidos à voz de Jesus. Não tampem os seus ouvidos por causa dos problemas. Não tampem os seus ouvidos por causa da situação que hoje você está vivendo. Mas ouça sempre a voz de Jesus, porque Ele em todo tempo está falando com você. Em todo tempo, Jesus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia.